Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Terminou a quinta rodada da fase de grupos da Libertadores 2023. Já muita coisa definida, muitos clubes já classificados para oitavas de final, talvez alguns, vou dar uma olhada aqui na classificação, já classificados em primeiro, outros classificados, só vai ver se vai ser classificado em primeiro ou segundo, mas muita coisa definida, porém, muita coisa a se definir. Clubes brasileiros fora da Libertadores, brigando apenas por uma tentativa de vaga na Sul-Americana. Então foi movimentado essa quinta rodada da Libertadores para os brasileiros. Então eu já peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando eu estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração, que cifrão que está do lado, compartilhar. Galera, deixa eu pedir a vocês, mais da metade das pessoas que assistem os vídeos não são inscritos. Se todos que assistirem o vídeo fossem inscritos, eu já tinha passado de 50 mil inscritos. Porque mais da metade não é inscrito. Não custa nada, não é pago, é só você se inscrever. Porque eu já teria o dobro de inscritos. E like, todos os vídeos que eu coloco, é 10, 15% das pessoas que dão like. Se não gostar, dá o dislike, porque o dislike também ajuda. Pode dar o dislike se você não gostou, mas dá o like ou o dislike, tanto faz, mas pelo menos ajuda aqui o canal. Se inscrevendo, se você não é inscrito, vai lá rapidinho, dá um clique lá, e se você gostou, dá o like. Se não gostou, pode dar o dislike sem problema nenhum. O YouTube vai entender que você assistiu, só não gostou, tá? Então, peço aí essa ajuda a vocês. E aqui eu vou dar uma dica. Você que gosta de filmes, minisséries, novelas, seriados, shows, documentários, gosta de muito esporte, adora futebol de qualquer país, qualquer tipo de campeonato, como aqui nós temos Libertadores, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, eu vou te dar uma dica. Aqui na descrição desse vídeo, na primeira linha, tem um link no WhatsApp escrito Zone Play. Tô te indicando, clica, vai cair no WhatsApp deles e você pergunta como é que funciona. Para mim funciona muito bem, tanto em casa quanto pelo celular, é por ali que eu assisto tudo. Então eu estou indicando para você porque para mim está funcionando. Provavelmente vai funcionar para você também. Então é uma indicação aqui do seu amigo Magalhães, beleza? Então vamos lá, galera. Deixa eu colocar aqui, primeiramente, para os jogos. Bom, quinta rodada. Vamos lá, especificamente para os jogos dos brasileiros. Deixa eu botar o óculos, que tá ruim aqui para me enxergar. Bom, tivemos abrindo, né, a rodada para os brasileiros, o Atlético Paranaense jogando em casa contra o Libertad. O grupo do Atlético Paranaense é o mesmo grupo do Atlético Mineiro, que a gente está torcendo muito, né, para que os dois brasileiros se classifique. E a tendência é que os dois brasileiros se classifiquem. O Atlético Paranaense já está classificado. Falta apenas confirmar o Atlético Mineiro. Eu vou dar uma olhada depois na tabela, mas o Atlético Paranaense já está classificado, já vai para a última rodada classificado. Aí vai depender se vai ser primeiro ou segundo. E provavelmente não. Essa briga de quem é primeiro e segundo é justamente com o Atlético Mineiro. Então, para os brasileiros desse grupo, teve um momento de tensão, mas esse grupo está caminhando para os dois brasileiros estarem nas oitavas de final.
ainda bem. Então, grande vitória do Atlético Paranaense, na qual já o coloca nas oitavas de final. Só vai depender se vai ser primeiro ou segundo lugar. Tivemos aí o Atlético Mineiro jogando fora de casa contra o Alianza Lima e o Atlético vencendo por 1-0. Vou até dar uma olhada logo aqui no grupo. Vamos lá. Grupo G. O Atlético Paranaense venceu, foi a 10 pontos. O terceiro colocado é o Libertad, que tem 6. Então não pega mais o Atlético Paranaense está classificado. O Atlético Paranaense só não sabe se vai ser primeiro ou segundo. Por quê? Porque o Atlético Mineiro ganhou do Alianza Lima. O Alianza Lima já está fora. Vai disputar com o Libertad e o Alianza Lima quem vai ficar em terceiro lugar para ir para a Sul-Americana, né? Para fazer aquele mata-mata com o segundo lugar da Sul-Americana. Que eu acho que, na minha opinião, é uma grande... eu não concordo. Para mim, Libertadores é Libertadores, Sul-Americana é Sul-Americana. Se classifica os dois da Libertadores, acabou. Os outros dois tá fora. E na Sul-Americana seria a mesma coisa. Se classificou os dois primeiros, acabou. Não tem que só se classificar o primeiro, o segundo, ainda tem que disputar com a Libertadores. Na boa. Eu não concordo. Para mim, são campeonatos diferentes. Ah, é feito pela Conmebol? Mas são campeonatos diferentes. Mas essa é apenas uma opinião. Então, o Atlético Mineiro vencendo por 1-0 foi a 9 pontos. Só que o Libertad ainda pode pegar o Atlético Mineiro. Vai jogar Atlético Mineiro e Libertad. Eles vão se enfrentar. Se a Libertad ganha do Atlético Mineiro, vai a 9 pontos. O Libertad tem um saldo de -1. O Libertad tem que ganhar do Atlético Mineiro e fazer um placar, tipo aí uns 3-0, 4-0. Acho que não vai acontecer. Então, na minha opinião, esse grupo G, a tendência, na minha opinião, é que Atlético Paranaense e Atlético Paranaense já está. Atlético Mineiro vai se classificar para as oitavas. E a briga vai ser quem é que vai ser primeiro. Se o Atlético Paranaense ganhar, acabou, é o primeiro. Mas se o Atlético Paranaense empatar, o Atlético Mineiro ganhar, o Atlético Mineiro é o primeiro. Então, nesse grupo G de Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, está praticamente os dois juntos nas oitavas de final. Atlético Paranaense, como eu já disse, já classificado, só não sabe se vai ser primeiro ou segundo. E o Atlético Mineiro praticamente classificado. Tem o segundo jogo contra o Libertad, mas o Libertad tem que ganhar e golear. Não acredito que isso vai acontecer, então o Atlético Mineiro vai jogar para tentar ali ser o primeiro colocado. Jogar ali contra o Alianza Lima. O Alianza Lima vai tentar ali, de qualquer maneira, ganhar, né, o jogo, para quem sabe ficar na terceira colocação e ir para a Sul-Americana, o que sinceramente acredito que não vai mudar muito. Eu acredito que o Atlético Paranaense vai ganhar o próximo jogo, o Atlético Mineiro vai ganhar o próximo jogo e vai ficar o Libertad em terceiro. Eu não acredito que o Alianza Lima consiga alguma coisa. Então, para mim, a classificação final desse grupo vai ficar do jeito que está. Atlético Paranaense em primeiro e Atlético Mineiro em segundo. Mas os dois Atléticos já classificados e o Galo muito bem encaminhado. Só se aconteceu realmente uma grande de uma zebra. Aí tivemos o Internacional empatando contra o Nacional. O Internacional, se vencesse, poderia se classificar, né? Poderia se classificar. Empatou de 1-1 e com isso o Internacional está na segunda colocação. Se o Internacional tivesse ganho, ele teria ido a 11 pontos. O Nacional tinha ficado com 7, estava classificado. Agora, o grupo está Independente com 10, Internacional com 9, o Nacional com 8 e o Metropolitanos com 0. O próximo jogo é Independente e Nacional. Não é isso? Acho que é isso. Vou dar uma olhada aqui, só para me confirmar qual é o próximo jogo do Internacional. Não, o Internacional pega Independente de Medellín em casa. Então, o que acontece? Internacional vai definir a sua classificação contra o Independente. Agora,
o Internacional ele pode terminar em primeiro, como ele pode não se classificar. Ué, como assim? O Nacional pega o Metropolitano. A tendência é que o Nacional ganhe do Metropolitanos. Então o Nacional vai chegar a 11 pontos. O Internacional tem que ganhar. Porque se não ganhar, empatar, o Nacional vai passar com 11 pontos. E outra, o Independente, ele precisa do empate. Se o Independente empatar, ele está nas oitavas de final. Aí vai ver ali o saldo de gols contra o Nacional. A tendência é que o Nacional faça até um placar elástico contra o Metropolitano. Chegue a 11 pontos, tem saldo de 1 e vai aumentar esse saldo. Então, se o Independente empatar, também vai a 11 pontos. Aí vai ficar para ver quem é o primeiro ou o segundo em relação a saldo de gols. Ou seja, o Internacional não tem outra saída. Se o Internacional empatar, o Internacional está fora da Libertadores. O Internacional vai jogar em casa contra o Independente e tem que vencer. Não tem outro resultado pro Internacional. Porque o Nacional não vai perder pro Metropolitanos e nem empatar. O Nacional vai ganhar do Metropolitanos. E o Nacional sabe que só depende dele. O Nacional sabe que se vencer, ele está classificado. O Nacional basta vencer o Metropolitanos, que ele vai a 11 pontos. No outro jogo, se o Internacional ganhar, vai a 11, o Independente ficar com 10. Ele passa o Independente. Se empatar, ele passa o Internacional. Se o Independente ganhar, ele passa o Internacional. Ou seja, o Nacional está só na mão dele. O Nacional ganhou, está classificado. O Internacional não pode empatar. Tem que ganhar. Tem que ganhar. Ganhou, Internacional está classificado. Independente, Medellín empatou, está classificado. Então, o Internacional que poderia ter se classificado nessa rodada, vai para a última rodada com a obrigação de ganhar, porque senão está fora da Libertadores. Rapaz, coisa Internacional não tem outra situação, tem que ganhar. O Independente Del Valle jogou contra o Corinthians que zoou o Flamengo, Suco Del Valle, vocês estão lembrados? O Neto zoou, todo mundo zoou. Aí, Corinthians também tomou o Suco Del Valle. E tomou um Suco Del Valle com uma chinelada. Tomou Suco Del Valle com chinelada. Fez vergonha o Corinthians. Vergonha. O Corinthians deu um chute no jogo inteiro. Tomou um vareio do Independente Del Valle. Parecia um time de primeira divisão jogando contra o time de terceira divisão. E o time de terceira divisão é o Corinthians que eu tô falando. Foi um vareio do Independente Del Valle. Até o Sornosa meteu gol, fez dancinha, deu linguinha e tudo. Foi um vareio o que o Corinthians tomou no Independente Del Valle. Com isso, o Corinthians está fora da Libertadores, está eliminado. Agora o Corinthians vai estar aí disputando com o Liverpool para ver quem é que vai ficar na terceira vaga para ir para a Sul-Americana. Primeiro brasileiro eliminado se chama Corinthians. Corinthians, primeiro eliminado dos brasileiros. E o Corinthians, que fez esta vergonha, joga na próxima rodada cadê? Em casa, justamente com o Liverpool. O Corinthians só depende dele para chegar pelo menos à Sul-Americana. Mas dá para confiar no Corinthians? Mas o Corinthians só depende dele. O Corinthians está na frente do Liverpool. O empate é do Corinthians. Se o Corinthians empatar, está na Sul-Americana. Acho que o Corinthians vai chegar à Sul-Americana. Acho, né? A gente acredita, né? Vou acreditar até o final. Então, Corinthians, primeiro time eliminado, tomou um vareio, essa é a palavra, do Independente Del Valle, que o Neto zoou, Suquinho Del Valle. Tomou um vareio do Suquinho Del Valle. Vamos lá para outro brasileiro.
que Palmeiras, para mim, ali o Palmeiras, pelo que foi o jogo, perdendo de 2-0, virou para 4-2, mostrou que, o que a gente sabe, time muito qualificado e muito forte psicologicamente. O Palmeiras, provavelmente da América, é o time mais forte psicologicamente. Além de ter um grande time, um grande elenco, psicologicamente o Palmeiras é melhor do que todos os outros. Inclusive aqui no Brasil, ele é melhor que todo mundo, psicologicamente. É um trabalho longínquo. Então, isso também ajuda. Então, Palmeiras 4, Barcelona 2, de virada. O resultado, quando estava tendo o jogo, a gente estava achando até estranho. O Palmeiras perdendo em casa de 2-0, mas conseguiu virar. E com isso, o Palmeiras já está classificado, né? Já está nas oitavas. Só que não em primeiro. Ele está em segundo. Vai definir se vai ficar em primeiro ou em segundo na última rodada. E é justamente contra o Barcelona, contra o Bolívar, que é o primeiro colocado, que deixa eu ver aqui, só para me confirmar, acho que é isso mesmo, Palmeiras e Bolívar. Deixa eu só confirmar aqui. Isso, Palmeiras e Bolívar, que vai decidir quem é o primeiro e quem é o segundo. Então, a tendência, acredito eu, é que o Palmeiras fique na primeira colocação no seu grupo, porque joga em casa contra o Bolívar e a tendência é que vença, vá aos 15 pontos e fique na primeira colocação do seu grupo. Grande resultado para o Palmeiras, grande jogo e provavelmente para mim o destaque dos brasileiros nesta rodada. Vamos lá para mais um brasileiro. Vamos lá, depois de Palmeiras, tivemos o Fluminense perdendo para o River Plate. River Plate que estava engasgado com o Fluminense por causa da goleada. Mas o Fluminense não fez uma partida ruim, não. Não fez uma partida ruim, não. O Fluminense jogou. Só que o Fluminense vem aí de uma sequência bem complicada, né? O Fluminense não vence. Fica nesse vence, perde, venceu aí a última no Campeonato Brasileiro, mas vem de uma sequência complicada de resultados de ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde. Fluminense, de novo, o ataque do Fluminense não está rendendo, tá? Ficou com a posse de bola, teve a posse de bola dentro da casa do River, mas chutar o Fluminense caiu muito de produção. Alguns jogadores caíram de produção, o Cano está mal, o Arias está mal, o Lima é muito limitado, o André está jogando sozinho ali, tendo que sair a bola, tendo que marcar, ou seja, o time está tática, tecnicamente, fisicamente abaixo do que a gente conhece. E o Fluminense acabou perdendo, é só você ver, o Fluminense deu 2 chutes em direção ao gol, só 2 chutes em direção ao gol. Teve mais posse de bola, mas só chutou 2 vezes. Então o Fluminense perde o River Plate, não é nada anormal, pegou um gigante sul-americano, um gigante mundial e acumula a segunda derrota na Libertadores. Segunda derrota. 5 jogos, 3 vitórias e 2 derrotas. E é a segunda derrota. Perdeu na 4ª rodada e agora perde na 5ª rodada. O Fluminense continua na liderança com 7 pontos. O River Plate é o segundo com 7, o Sporting é o terceiro com 7 e o The Strong é o quarto com 6. O grupo está misturado. Até o The Strong, que é o último colocado, pode se classificar. Teremos Fluminense, Sporting Cristal e River e The Strong. Ou seja, o grupo não tem nada definido. Nada definido. O Fluminense pode terminar em primeiro, o Fluminense pode terminar em segundo e o Fluminense pode terminar em terceiro. Ou seja, fora das oitavas de final. Então, o Fluminense só depende dele. O Fluminense basta ganhar, que está desclassificado. Ou empatar. Se o Fluminense empatar, vai estar classificado. Talvez possa não ficar em primeiro. Mas se empatar,
está classificado. Porque mesmo que o River vença, o River vai ter que vencer e golear. Que eu acho que é o The Strong. Vai ter que golear para tirar um saldo de gols. Então, cara, é muito difícil o Fluminense não estar nas oitavas de final. Para mim, o Fluminense está praticamente classificado. A não ser que perca. Se perder o jogo, aí não. Mas se empatar, eu acredito que o Fluminense vai empatando. O Fluminense estará classificado para as oitavas e acredito que estará em primeiro. Então o Fluminense só depende dele e depende simplesmente de um empate. Empatou, para mim o Fluminense vai ficar em primeiro no seu grupo. Mas o Fluminense vem em queda. Tem que melhorar. Tem que melhorar porque está em queda. Mas ter perdido para o River Plate, não vejo nada de anormal. E tivemos o último brasileiro jogando, que foi o Flamengo, que precisava de qualquer maneira, apesar do resultado do seu grupo na quarta-feira ter favorecido o Flamengo, num Blense Alcas ter empatado, o Flamengo ter continuado em segundo, mas o Flamengo precisava vencer. Vencer para encostar no Racing, quem sabe brigar ali por uma primeira colocação, que eu não acredito que o Flamengo termine primeiro. Para mim, o Flamengo vai terminar em segundo. O Flamengo está praticamente classificado. Só vai se garantir aí na última rodada, mas o Flamengo está praticamente classificado. Fez um jogo mais ou menos contra o Racing, mas o que precisava era o resultado. O Flamengo conseguiu o resultado. Com isso, o Flamengo está na segunda colocação com 8 pontos. Só que o Nublense pode fazer os mesmos 8 pontos do Flamengo. Só que tem que tirar um saldo de gols muito grande. Então o Flamengo depende apenas de um empate com o Alcas. O Flamengo empatou, foi a 9 pontos, é o segundo colocado. Então o Flamengo está muito encaminhado para a cidade final. Só não acredito que o Flamengo vai terminar em primeiro. Para mim o Flamengo vai terminar em segundo colocado no seu grupo. Vai ganhar o Alcas, mas eu não acredito que o Racing perca para o Nublense. Tá? Então, acredito que o Racing ganhe do Nublense, o Flamengo ganha do Alcas, fica o Racing em primeiro e o Flamengo em segundo. Então, vamos agora para a classificação dos grupos para ver o geral como é que tá. No grupo A, Racing em primeiro, Flamengo em segundo. Ainda não se classificou. Grupo B, tem o Internacional que está na segunda colocação. O Internacional pode ficar em primeiro, pode ficar em segundo, pode ficar em terceiro. E fora da Libertadores. Então, a situação do Internacional só depende dele. Mas tem que ganhar. Porque o Nacional joga contra o Metropolitanos e o Nacional vai ganhar do Metropolitanos. Então, se o Internacional não ganhar, o Internacional está fora. Nesse momento, o Internacional é o segundo colocado. No grupo C, tem o Palmeiras já classificado. Vai jogar contra o Bolívar para ver quem é o primeiro e quem é o segundo. Mas o Palmeiras já está nas oitavas de final. Grupo D, temos o Fluminense na primeira colocação, mas não está classificado. Porque o River pode passar o Fluminense e o Sporting Cristal pode passar o Fluminense. Então, o Fluminense está em primeiro, mas ainda não está classificado. A mesma coisa do Internacional. O Fluminense pode terminar em primeiro, pode terminar em segundo, pode terminar em terceiro. Então, ainda tem jogo. O Fluminense precisa jogar para garantir a sua classificação. Grupo E é o único brasileiro eliminado. O Corinthians já está eliminado da Libertadores. O que resta ao Corinthians é tentar chegar no mata-mata lá da Sul-Americana para ver se consegue chegar nas oitavas de final da Sul-Americana. Grupo F não tem brasileiro. Grupo G temos Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Atlético Paranaense já classificado com 10 pontos e o Atlético Mineiro na segunda colocação com 9. O Atlético Mineiro ainda não está classificado, mas está muito bem encaminhado. O Libertad tem 6, tem que ganhar o seu jogo e tirar uma diferença. E como se enfrentam Atlético Mineiro e Libertad, o Atlético só depende do empate para se classificar. O que está em jogo para mim, na verdade, aí é quem vai ficar em primeiro e quem é que vai ficar em segundo. Furacão em primeiro, Galo em segundo, Galo em primeiro, Furacão em segundo. Eu acho que é essa que vai ser a tônica da última rodada. Quem é que vai ser o primeiro? Furacão ou o Galo? Porque eu acredito que os dois vão vencer os seus jogos. Deixa eu até dar uma olhada aqui, só nesse grupo, rapidamente. O Atlético Paranaense joga
em casa e o Atlético Mineiro joga fora contra o Libertad. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui. O Libertad tem que ganhar do Galo e tem que golear o Galo para eliminar o Galo. Sinceramente, o Libertad pode até ganhar do Galo, mas eu não acredito. Eu acredito que o Atlético Mineiro vai vencer de novo, mesmo fora de casa. E o Atlético Paranaense jogando em casa contra o Alianza Lima, também para mim, é Atlético Paranaense. Então a tendência, na minha opinião, é que termine do jeito que está. Atlético Paranaense em primeiro e Atlético Mineiro em segundo. E no grupo H, não temos brasileiros. Então, neste momento, temos 2 brasileiros já classificados, Palmeiras e Atlético Paranaense, dependendo apenas de saber se vão ser primeiro ou segundo. Temos um time eliminado, que é o Corinthians. Temos um time muito bem encaminhado, 2 times muito bem encaminhados, na minha opinião, que é o Flamengo e o Fluminense. Só que o Fluminense corre o mesmo risco do Internacional, que pode ficar em primeiro, segundo e terceiro. Mas como o Fluminense joga em casa, com um time mais fraco, eu acredito que o Fluminense vença. O Internacional está naquela situação, está em segundo, mas tem que ganhar. Se não ganhar, a tendência é que o Fluminense fique fora, ou que o Internacional fique fora da Libertadores. Então tá aí o meu resumo. Destaque para mim, para o Palmeiras, que venceu de virada em casa por 4-2, e a decepção, não tem como, não tem outro, é o Corinthians. Tá aí o meu resumo. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!